Nós vamos ver no vídeo de hoje 3 princípios que vão mudar a sua maneira de ver a gestão do tempo, produtividade e como você pode, sendo servo de Cristo, cuidar melhor das suas responsabilidades e assim também ser mais produtivo, gerenciando melhor o seu tempo. Vamos para o vídeo. Quando nós pensamos sobre produtividade e gestão do tempo, nós pensamos em várias técnicas, vários métodos e formas para nós sermos produtivos e fazer boa gestão do tempo. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito, muitas vezes nas questões de métodos, de passo a passo, de metodologias, nós devemos avaliar a nossa vida, o nosso cenário atual, as nossas responsabilidades. Por exemplo, aqui agora, estou gravando esse vídeo, o Daniel está ali no quarto, está brincando, então eu tenho que ter essa maneira de saber organizar bem as minhas responsabilidades, porque de manhã, no dia de hoje, a Camila sai, eu tenho que ficar com o Daniel, aí eu tenho que encontrar um tempo de gravar os vídeos, trazer os conteúdos, porque eu fiz um objetivo de gravar um conteúdo toda semana, e o que eu consigo fazer é, mesmo com o Daniel aqui, marcar um horário e fazer essa atividade. Então, muitas vezes, nós precisamos ter sabedoria, entendendo que, apesar de estar com o filho em casa, você tem outras as coisas para fazer, tem os seus projetos, você precisa fazê-los. Não tem como você adiar e procrastiná-los. Então, nós podemos ver alguns princípios. Eu lembro quando o Daniel nasceu, foi um momento assim de decisão em nossas vidas. Sabemos que filhos, eles exigem de nós que nós dediquemos tempo a eles. Então, o nascimento do Daniel, cuidar da Camila como minha esposa, responsabilidades também diante do trabalho, são demandas que requer de nós, como cristãos, nós apresentarmos a todos vocês. Creio que vocês têm projetos, muitas vezes ministérios da igreja, e nós encontramos essa dificuldade de nós equilibrarmos e conciliarmos essas questões. Antes de nós entrar propriamente dito, quais seriam os princípios que vão nos dar uma direção para a gente conseguir organizar bem a nossa agenda? A gente tem que estar atento às questões das nossas vidas, às áreas dos nossos papéis e responsabilidades. Nós podemos pensar e refletir: será que Deus ele nos dá responsabilidades, deveres, esperando que a gente fale em algum deles? Claro que não. Deus ele não nos dá aquilo na qual a gente não pode ser fiel, cuidar bem. Todas as responsabilidades que Deus nos dá, Ele dá a medida certa, a quantidade certa. Seja você na sua área de devoção diante de Deus, como servo de Cristo, na família, trabalho, igreja, amigos, também tem a área de lazer. Então Deus te dá responsabilidades na medida correta. E a questão é de você fazer bem um planejamento dessas 168 horas semanais e das 24 horas por dia que Deus dá para ti. Imagino que muitas vezes na tua vida você esteja igual essa imagem aqui, ó, desse cara. Dá uma olhada. Equilibrando pratos. Cada prato desse, muitas vezes pode ser a área de nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos, temos que equilibrar tudo. Nós nos sentimos muitas vezes perdidos, com tantas coisas para fazer. E muitas vezes com isso, qual que é o problema? Nós acabamos negligenciando as questões mais cruciais. Nós acabamos deixando de lado as áreas mais fundamentais de nossas vidas, priorizando questões erradas. Então, onde nós encontramos uma orientação fiel, uma orientação digna de confiança? Na palavra de Deus. Somente na Escritura nós conseguimos encontrar essa orientação. E o princípio número para que a gente transforme a nossa produtividade e gestão do tempo é que não devemos ser indolentes.
Ou seja, muitas vezes nós achamos que a inércia é a solução, que seria a indolência. Muitas vezes nós abandonamos alguma área de nossas vidas que é importante em detrimento da outra. Muitas vezes também nós colocamos o trabalho acima da família, acabamos sendo indolentes com a nossa família. Então a questão não é nós escolhermos um em detrimento do outro, mas as duas são importantes, as duas têm o seu papel dentro de nossas vidas, as duas são chamados na qual Deus nos deu. Então não pense que a indolência é o caminho. Segundo princípio, sermos bons administradores. Quando eu falo ser administradores, eu estou falando o que um administrador faz. Ele tem todos os recursos, ele aloca bem os recursos na qual ele recebeu em suas mãos. Ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus nos dá chamados para que nós administremos bem. Lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, vai falar dos dispenseiros. O que seria os dispenseiros? É alguém que cuida, que zela de algo que recebeu de alguém. E é a mordomia. Como no título do vídeo está um mordomo fiel, é um princípio fundamental entendermos que nós somos administradores de algo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. E muitas vezes nós achamos que Deus espera de nós que nós sejamos ricos, tenhamos muito sucesso, valorizar coisas que muitas vezes são triviais. Mas sabe o que Deus requer de nós como mordomo fiel? Fidelidade. Muitas vezes nós queremos priorizar uma coisa em detrimento da outra. Mas qual que é o problema? Deus, ele não vai cobrar de mim, de você, uma questão concreta em nosso dia a dia. Por exemplo, tem dias que nós somos falhos, nós somos pecadores. Tem dia que nós estamos mais cansados. Mas a questão é, você que é pai, a tua responsabilidade ser o profeta e sacerdote da família. O profeta, quando ele recebia a visão, a profecia vinda do próprio Deus, na qual ele depois levava a palavra de Deus ao povo, seja lembrando o povo para retornar à vida de obediência, retornar à lei, aos caminhos do Senhor. Então você tem um papel, marido, de profeta diante da sua família, de orientá-la. E você chegou do trabalho, muitas vezes nós já chegamos do trabalho, pode ser as mães também que trabalham, e muitas vezes elas não têm paciência com os filhos. Então Deus há de cobrar de nós como pais, se nós estamos também, embora o papel do trabalho é importante, nós também exercemos a liderança na vida de nossos filhos, é importante também. É nós sermos fiel. Então nós estamos sendo bons dispenseiros, cuidando de nossos filhos, orientando eles, cumprindo bem esse chamado que nós recebemos do Senhor. Então Deus busca aqueles que desejam ser fiéis a Jesus em todas as situações. E nós olhamos também em 1 Pedro 4,10, a palavra de Deus diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Assim como nós fomos salvos, remidos por Cristo, nós recebemos um dom espiritual sobrenatural do próprio Deus, que foi concedido a nós por sua graça. E cada cristão, ele é um ministro ao corpo de Cristo. Você recebeu dons e talentos do Senhor. Então, se você recebeu a medida correta do seu dom, entenda que esse dom que você recebeu, ele foi dado pelo próprio Deus. E no versículo, no final, ele fala assim: conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Já que nós somos dispenseiros daquilo que recebemos do Senhor, o cristão não é dono dos seus dons, mas Deus lhe deu esses dons para edificar a igreja e render glórias. Então, se Deus deu essas responsabilidades que você tem hoje, os seus papéis, os seus chamados, para que você apresente eles com fidelidade diante de Deus. Esse é o segundo princípio, sermos bons administradores.
terceiro princípio é glorificar ao Senhor. E nós vemos isso em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que nós podemos aprender com essa passagem bíblica? Tudo que nós fazemos em nossa vida deve ser um culto em adoração a nosso Deus. Deve ser apresentado a Deus como uma adoração. Então, se nós recebemos do Senhor um papel de pai e mãe, nós cuidamos tão bem daquilo para honrar ao Senhor. Não, é claro que os meus filhos, o meu patrão, os funcionários, eles estão sendo beneficiados por eu estar honrando ao Senhor. Mas antes de eu estar fazendo bem ao próximo, quem está recebendo a glória é o próprio Deus. Então aqui esse terceiro princípio traz luz que tudo que nós fazemos tem como propósito principal e mais importante, acima de todas as outras coisas, é glorificar ao Senhor. Então, quando você é um bom administrador, tenha em seu coração que você está glorificando a Deus. Você foi comprado e remido pelo sangue de Cristo. A vida que você vive hoje é para glorificar ao Senhor. Igual Romanos 12, 1 e 2 diz, apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É a modo de nós vivermos agora é para glorificar ao Senhor. Então, recapitulando, primeiro princípio, não caia na indolência, na inércia, deixando de cumprir bem os seus papéis, porque essa não é a solução. Segundo princípio, seja bom administrador dos dons que Deus deu para você, da família que Ele lhe deu, do trabalho que Ele lhe deu, de todas as responsabilidades na qual Deus colocou na sua mão para você ser fiel. Terceiro e último princípio, faça tudo isso para glorificar a Deus, para que Deus seja honrado e glorificado. Não pense que você está fazendo algo para benefício daquela pessoa, mas porque Deus está sendo glorificado, Ele está sendo honrado. E vale aqui trazer uma reflexão para você. O que você está encarregado de ministrar hoje, no momento da tua vida? Quais são as suas responsabilidades, suas obrigações, seus deveres? E reflita sobre isso. Porque esses três princípios vão transformar a nossa produtividade e nossa gestão do tempo. Porque tudo que eu fizer no meu dia depois, eu sendo produtivo, ou seja, eu sendo mais eficaz, tendo mais eficácia nas minhas tarefas e também a maneira que eu programo meu tempo, sempre esses três princípios que são o alicerce, a base, eles irão influenciá-los a maneira que eu cuido dessas coisas no meu dia a dia. E se esse conteúdo tem feito sentido para você, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ativar o sininho diante de novos conteúdos, de novos vídeos. E nesse tema sobre produtividade, sobre gestão do tempo, eu fiz uma live. E essa live ela tem mais de 1 hora, onde eu falo de forma mais detalhada sobre a questão dos nossos papéis, quais são os papéis, como você pode alocar isso numa rotina. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido bênção para a sua vida. Até a próxima, Deus abençoe e um grande abraço.